Comunicação 10-10. Esse é o Felipe Lancaster, senhoras e senhores, nosso convidado de hoje. Que honra, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Que bom te conhecer mais ainda, agora nessa linha da comunicação. Sim. Né? Você sempre se comunicou muito bem. Obrigado. Eu te conheço aí de longas datas. Mas queria já começar primeiro com quem é o Felipe Lancaster? Cara, Rodrigão, como você conhece, primeiramente uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, Felipe Lancaster, tenho 34 anos, sou casado. Fui por muitos anos, né, líder de jovens, como você conhece, e participou, né, de um movimento que atingiu mais de 50 mil jovens presencialmente, fora o lado de canções e tudo mais. Mas também, né, sou empresário, hoje dono de uma clínica também, juntamente com a minha esposa. Também pregador da palavra, que é o que eu acredito que seja o meu maior chamado, falar do que Deus tem feito na minha vida. Eu creio que esse é o meu propósito de vida mesmo. E entre tantas outras coisas, né, meu irmão? Mas estamos aí, formado em propaganda e marketing, e hoje vivendo mesmo os planos de Deus e muito feliz com tudo que eu tenho vivido, e uma honra, mais uma vez, poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito na minha vida aqui nesse projeto incrível que você está tocando. Perfeito. Felipe, obrigado pelas palavras. O que é interessante, né? Como eu falei, eu conheço o Felipe, né, desde o No Estúdio, que é o projeto que ele comentou, liderando jovens, que atingiu mais de 50 mil pessoas, que você sabe, né? Fora quem você não sabe. Exato. Mas assim, hoje você casado e tal, é a melhor fase da sua vida? Com certeza, meu irmão. Acabei de te perguntar isso, né, nos bastidores, se você já é casado ou não. Tô fazendo um pitch de vendas aqui agora, hein? Tá solteiro, meninas. Não, brincadeira. Mas, irmão, é muito bom, né? Ter uma parceira, eu falo que a Thaís, que é minha esposa, foi a melhor coisa que me aconteceu mesmo assim, depois de Jesus. Ela tem me apoiado, ela acredita no meu chamado, no meu ministério, tem sido a minha maior intercessora, apoiadora. Então é muito bom, tô numa fase muito feliz. Tô casado há 1 ano e 3 meses, mas tô muito feliz mesmo com tudo que a gente tá vivendo. Amém. Qual o maior aprendizado dessa nova fase, assim, você como casado? O que você já aprendeu nesse 1 ano e 3 meses? Irmão, a gente costuma falar um pro outro, em 1 ano e 3 meses a gente cresceu muito, muito, muito. A gente amadurece muito, né? Você sabe bem, quando você é solteiro, é você por você mesmo. Se eu quiser raspar o cabelo careca no dia seguinte, eu raspo. Se eu quiser gastar, se eu quiser viajar, se eu quiser... Enfim, eu tô cuidando só de mim, mas a partir do momento, né, que eu assumo a responsabilidade de ser uma família e ter uma esposa e cuidar do meu lar, acho que traz consigo responsabilidades, mas responsabilidades boas, né? A gente amadurece, a gente cresce, a gente aprende a dar o próximo passo, um pouco mais, como que eu posso dizer, controlado, né, pensado, lógico, sempre confiando que Deus está no controle e no comando de todas as coisas, mas agora, né, você tem uma esposa para cuidar, uma mulher, e nós homens como sacerdotes do lar, a gente precisa ter a responsabilidade, né? Então eu cresci muito, a minha esposa cresceu muito, a gente tem amadurecido muito assim também com o Senhor, e tem sido fantástico, assim, tem sido uma estação muito boa. O casamento, ele amadurece muito o homem, eu acredito, e a mulher também, óbvio. Perfeito, um grande abraço então para a doutora Thaís Mian, esposa do beijão, Felipe. meu amor. É isso aí. Pessoal, e Felipe aqui, exatamente. O que a comunicação é para você? Vamos pensar assim, até onde a comunicação te ajudou a chegar onde você chegou? Então, irmão, voltando um pouco, né, eu acabei não contando isso no começo, mas o meu pai, ele sempre foi radialista. A gente é dono de uma rede de óticas Lancaster, mas meu pai começou na rádio para divulgar a ótica. A rádio, 30 anos atrás, era como se fosse o Instagram de hoje em dia. Sabe assim, era a forma de se comunicar forte, né? Era rádio e TV, só que TV era muito caro, então meu pai começou na rádio e meu pai teve esse dom. E o que era legal do meu pai é que ele, desde que eu era criança, ele me colocava para fazer parte do programa. Ele falava, agora é o momento do Felipe, me colocava para falar alguma coisa, para ler uma carta. Na época a gente recebia a carta dos ouvintes, e aí meu pai falava, não, o Felipe vai ler agora a carta do ouvinte. Eu lia todo feliz, e meu pai percebeu que eu já gostava desse meio de comunicação, até porque meus irmãos nunca gostaram, nunca fizeram parte. E assim eu fui crescendo então nesse meio da rádio. E meu pai sempre, quando eu fui amadurecendo e ficando mais velho, meu pai foi sempre me puxando junto com ele. Felipe, faz hoje a propaganda. Felipe, toca o programa sozinho. Tinha dia que meu pai tinha reuniões por conta da ótica, eu tocava um programa de 4 horas sozinho. Eu falava, pai, eu não sei o que fazer, ele não se vira. E rádio, você vai entender muito bem, porque tem a ver com podcast, né? Eu acho que o podcast ele é meio que a nova rádio, vamos chamar assim. Sim, verdade. Ele é muito do improviso, a rádio é muito improviso. Então imagina, 4 horas, meu irmão, eu tendo que me comunicar com um povo que eu não estava vendo, mas sem ser repetitivo, isso te traz uma experiência
na comunicação muito forte. Então ali eu acho que começou mesmo esse chamado para a comunicação, vamos dizer assim. E aí depois eu tive o privilégio, eu trabalhei no portal UOL, eu tinha um programa de rádio dentro da plataforma UOL e era o programa mais escutado online do Brasil. Era um programa gospel e ele estava muito empatado com um programa sertanejo na época. Então eu era muito novo, cara, eu devia ter tipo 19 anos, assim, trabalhava no UOL, então eu ia lá, toda semana gravei com todos os nomes que você imagina do nosso meio cristão, Aline Barros, André Valadão, Tom Carf, Al Cubo na época, nossa, todo mundo mesmo, assim, Thales Roberto. Então era um programa bem legal, mas também que me puxou muito. E aí logo depois, você sabe, comecei um movimento que se chamava No Estúdio, então que me puxava para pregar toda semana, né? Então eu tinha que compartilhar uma palavra e a comunicação tem a ver com isso, né? A pregação tem a ver com comunicação, porque se você ficar dando muita volta, a pessoa fica uma pregação cansativa. Se você não explicar bem, vai ter pessoas que não vão entender. Se você for muito profundo, vai ter pessoas que não vão entender. Mas se você for muito raso também, às vezes a pessoa vai falar, não se preparou. Então, além do rádio, além de trabalhar, né, em um portal que me puxou muito, eu acredito que a pregação, pregar o evangelho e cantar, que eu também tenho carreira como cantor, até hoje lançando músicas, vou lançar uma em breve, me puxou para isso. E eu gosto, eu acredito que foi um dom que Deus me deu mesmo, não estou me autoelogiando aqui, sei que tenho muito a melhorar, mas a comunicação é uma das coisas mais valiosas. Estava escutando isso ontem numa palestra, que quem se comunica bem está na frente de todas as outras pessoas. Então, muito legal você estar fazendo um podcast sobre isso, um programa sobre isso, porque você sabe, se comunicar bem abre muitas portas. Muito bom, Felipe. Sem dúvida, a comunicação é a ponte para a gente criar um relacionamento, né, com quem está nos escutando. Então, a gente precisa também, evidentemente, buscar ali caminhos, né, para se comunicar melhor. E como você disse bem, não dá para ser raso demais, também não dá para ser profundo demais. Exato. Porque vai depender ali do contexto e para quem você está falando. Então, a adaptabilidade é uma característica que a gente tem que ter na comunicação. Perfeito. Agora, eu estava aqui, né, quem percebeu a minha reação, estava aqui sorrindo esse tempo todo, porque eu não sabia dessa história. Né? Sério, que seu pai era radialista, que você já fez participação. Sim. Aliás, como é que você chamava a propaganda? Faz uma aí, só pra gente ver. Nossa, você lembra? Cara, faz tempo, eu tô aposentado da rádio, né? Faz tanto tempo, mas, por exemplo, da ótica era... Muito bom dia, meus amigos. Hoje nas Óticas Lancaster tem uma promoção especial para você. Óculos por apenas R$ 99,00. Venha hoje, faça sua consulta gratuita aqui na nossa ótica, especialmente para você, nosso ouvinte. Enfim, olha só, legal. Algo nesse sentido. Não, perfeito, bem legal isso, cara, porque de fato eu não sabia também essa questão do UOL e tudo mais, porque na verdade quando eu te conheci, né, claro, já tinha tempo e você já era o líder no estúdio. Mas vamos lá. Fora filmes e novela, que eu também... Então, exatamente, a parte da atuação, que quando eu te conheci, eu sabia, ele já fez, sabe aquele negócio, ele já fez novela e tal, mas eu nunca vi, a gente não se conhecia na época. Mas vamos falar um pouquinho, que eu já percebi, na verdade, que você tem várias frentes, né? Exato, irmão. E sempre teve várias frentes. Eu acho que isso também é importante e faz parte, né, também dessa característica, né, nessa sua característica de ir pra cima e fazer as coisas. Exato. O que eu queria entender de você? Primeiro, vamos falar de atuação. Daqui a pouco a gente vai para a pregação, que também é o momento que você mais vive hoje. Mas vamos falar um pouquinho da atuação. Ótimo. Quais filmes você fez e o que você tem de aprendizado e também como é que você usava a comunicação nesses contextos? Boa. Voltando para o meu pai, que para mim é a minha maior inspiração de comunicador. Quando eu falei para meu pai que eu queria ser cantor, foi na minha adolescência. Então meu pai sempre falou assim, cantar e atuar andam juntos. Meu pai sempre se inspirou mesmo em atores de fora e cantores de fora, né? Que, por exemplo, Elvis, né? Que era um excelente cantor, mas também era ator. Né? Quantos filmes o Elvis fez? Não é muito da nossa idade, da nossa galera que talvez esteja assistindo, mas Elvis Presley era um grande cantor e também ator. E muitos outros. Vamos falar talvez de um mais atual que a galera conheça, sei lá, Justin Timberlake, que é um grande cantor e também fez vários filmes. Mas então meu pai sempre falou isso. Então meu pai sempre falou, olha, faz aula de teatro, que era algo que eu não gostava muito. Mas que a galera se comunica muito bem. Quem faz teatro se comunica muito bem, curso de teatro estica muito para melhorar a comunicação, porque, pensa uma galera que não tem vergonha de nada, irmão, e eu sempre fui muito tímido. Na escola, sempre tremi para apresentar trabalhos. Então foi algo que meu pai também percebeu que eu era muito tímido e aí me colocou no teatro para dar essa esticada. Eu sou tímido até hoje, assim, aqui, quando começa essas coisas, a gente vai bem, mas se for ver, eu sou mais introspectivo. Mas enfim, então meu pai me colocou no teatro e aí começou a esticar esse lance da comunicação.
E aí comecei fazendo clipes, né? Participação em clipes de outros cantores e também meus próprios clipes, onde tem um pouco de atuação, né? Você dá uma atuada. E aí, depois eu fiz também algumas propagandas, mas o mais legal que eu fiz foi uma participação na novela Rebeldes, da Record. Foi na época, né? Faz muitos anos isso. Era uma novela teen, tipo Malhação, ou, sei lá, nem sei falar uma que seja atual que tenha a ver com isso. Mais, né? Mas na época era muito legal, tinha uma audiência muito forte, num horário nobre na TV Record, então uma audiência muito forte mesmo. Então eu fiz umas participações, fui muito esticado, foi muito bom para minha carreira como cantor na época, porque era uma novela meio musical. E depois veio o convite para fazer um filme, que era um filme cristão, que se chamou Quando o Sol se Põe. A gente gravou sem saber que ia parar na Netflix. Olha só. Então parou na Netflix. Irmão, a história é muito louca. Bem rapidamente, gravei com Priscila Alcântara, Lu Alone, grandes nomes da música gospel, Lito Atalaia. E aí eu era o principal, juntamente com a Priscila Alcântara. Depois, esse filme já não tá mais na Netflix, mas você pode assistir no YouTube se você quiser. Faz tempo que a gente gravou. E aí, irmão, a gente gravou em 2015 e, cara, por conta de não ter recursos pro diretor finalizar o filme, demorou 5 anos para finalizar. Então a gente lançou ele na pandemia 2020. A Netflix foi aquela época que estava todo mundo dentro de casa, a Netflix começou a procurar por filmes. Quando lançou, o nosso filme foi muito bem em outras plataformas. Então a Netflix comprou o filme. Irmão, na primeira semana a gente bateu o top 10 de filmes mais assistidos, sabe? Naquela listinha que fica top 10. Perfeito. Ficamos ali no top 10 de filmes mais assistidos e depois top 5. Então foi assim, excelente a entrega. Até hoje tem gente que me cruza na rua e fala, olha, eu assisti seu filme e tal. Se for ver, já se passaram 10 anos que a gente gravou. Mas é algo que me marcou muito. Tem músicas minhas no filme, é um filme musical também. Então aquilo me esticou muito, irmão. Eu sou apaixonado. Depois disso não fiz mais nenhum filme, nenhuma propaganda a mais. Foi direcionando para um outro lado, como você sabe, para ministério, para chamado, propósito de pregar e ser evangelista. Mas é algo que eu gosto muito. Filmes e, enfim. E isso, pensa um negócio que puxa a comunicação, meu irmão. Porque você tem que decorar um texto gigante. Às vezes uma cena tinha 5 minutos de bate-papo. Mas uma coisa é a gente falar 5 minutos aqui livre. Uma coisa é você falar 5 minutos decorado e tendo que dar pausa para a pessoa responder. Então isso foi, assim, maravilhoso na minha vida. O que você aprendeu de prático, assim, dentro da comunicação nisso? Por exemplo, o que eu já percebi aqui, você já trouxe que você tinha que ter o roteiro, então você tinha que ter muito timing, né? Exato. O que mais que você pode enxergar de coisa que te esticou na comunicação, na parte da atuação? Irmão, pensa que para gravar uma cena, atrás das câmeras devia ter umas 50 pessoas trabalhando. Então, cara, a gente é uma responsabilidade. Você tem que chegar pensando que, assim, se eu ficar errando, todo mundo vai dormir mais tarde. Era bem isso. Tinha cena que a gente ia começar a gravar 10 da noite e se a gente ficasse errando, a gente ia embora 5 da manhã porque a gente ia ficar lá até terminar a cena. Então, cara, eu levei muito essa responsabilidade para dentro do set, das gravações. Então, eu cheguei, de todos os atores, não me autoelogiando de novo, mas é uma realidade, eles falam isso, eu cheguei o mais decorado de todos. Eu sabia as minhas falas, eu sabia de todo mundo, porque eu entendi essa responsabilidade da comunicação assertiva também para a gente ganhar tempo, porque quanto mais rápido a gente gravasse, todo mundo descansava, todo mundo ia pro dia seguinte mais inteiro, dormia mais, porque tinha gravações que acabavam 1 da manhã e a outra tinha que gravar o nascer do sol, sei lá, a gente acordava às 5 para chegar às 7 no lugar e tinha que estar bem. Sim. Irmão, pensa. Então, sim, tinha cenas que o pessoal errava muito, então eu acho que eu fui muito esticado nesse lance de responsabilidade, de decorar as falas e também, ao mesmo tempo, né, você atuar com verdade, para não ficar tão preso. O diretor me corrigia... Olha só, isso é legal. O diretor me corrigia muito, tipo assim, tô vendo que você tá decorado, que você estudou, mas relaxa um pouco, muda um pouco as falas, não precisa ser tão amarrado ao que eu te mandei. Ou seja, o diretor te pediu mais naturalidade. Exato, porque, como eu falei, eu estudei muito, porque eu sabia da responsabilidade, eu tava, sem acreditar que ia chegar numa Netflix, eu já tava sonhando com isso. Foi pro cinema. Então eu entrei nas gravações acreditando muito que ia dar certo. Então eu fui com muita fé e com muita vontade de fazer acontecer. Então o diretor falava isso, cara, tô vendo que você tá decorado, que você sabe o que você tá fazendo, mas relaxa, faz meio que do seu jeito, põe gírias. Então é muito louco. Gravação assim de filme e tudo mais é muito louco. Exato. Então a gente vê aqui o primeiro, o time, né, que você entendeu. Segundo,
essa questão da naturalidade, esse é um ponto importante na comunicação. E terceiro, assertividade e agilidade. Porque você estava pensando nas pessoas que estavam atrás. Então, Exato. Temos aí 3 aprendizados que você trouxe pra gente já nessa parte da atuação. Muito bom. Vamos falar do Felipe Cantor. Ótimo. Quem é esse Felipe Cantor? Né? Qual é o seu sonho dentro da música? E também como é que a gente coloca a comunicação nesse assunto aí? Ótimo. Canções é uma forma de comunicar o que está dentro do nosso coração, né? Sou compositor, a primeira música que eu escrevi, eu acho que eu fiz quando eu tinha 14 anos. Muito louco isso, né? Porque eu estava de recuperação na escola e eu escrevi uma canção para Deus falando assim, todas as respostas vêm de ti. Eu conto isso dando risada hoje porque eu estava precisando das respostas para passar na recuperação. E desde lá eu comecei a escrever canções para Deus e tudo mais. E eu acredito nisso, que a canção tem tudo a ver com a nossa comunicação, é o que a gente está vivendo com Deus, é o que a gente está passando com Deus. E eu lancei meu primeiro CD, era CD na época com 18 anos, hoje eu tô com 34, e de lá pra cá tenho lançado canções, tenho lançado músicas, já rodei bastante, já cantei em estádio, já cantei pelo Brasil todo, e hoje eu não consigo dar a mesma atenção que eu já dei lá atrás, mas eu sou apaixonado por música, tô sempre lançando, esse ano já lancei 4 canções, eu tô pra lançar mais uma, talvez até o final do ano lance mais umas 3 ou 4, então, estamos aí, né, do jeito que vai conseguindo, né, com essa vida de empresário e tudo mais. Com essa vida multifunção que você tem. Porque precisa pagar contas, né, então a música não me ajudou muito nessa área de pagar contas, mas eu não posso reclamar, é uma paixão, eu faço isso por amor, você sabe, a gente... quantos convites a gente já não passou, né? Quantas igrejas, principalmente aqui na nossa região, Alphaville, eu posso dizer que eu já fiz praticamente 100% das igrejas fazendo por amor, convidam, eu vou, até hoje, meu irmão, eu vou, o pessoal pode me convidar, não consigo, não, vamos embora, quero estar junto, vai ser uma honra estar junto, porque eu amo mesmo, e principalmente servir na minha igreja local, né? Hoje, a gente vai falar já, tô na Lagoinha Morumbi, sirvo no louvor, sirvo na palavra, mas lançar canções eu gosto muito, porque eu gosto de pop rock, eu gosto de música animada, eu sei que no nosso meio cristão a gente tem muito worship, né, músicas mais de adoração, eu acho que eu venho para um lado mais de música animada, que é a minha vibe rock and roll, pop rock, enfim, então tenho projetos, acredito que um dia ainda, quem sabe uma música pega na veia aí, eu possa viver e focar nisso. Perfeito, a gente sabe que tá na mão de Deus, né? Exato. O que a gente tem que fazer é a nossa parte. Sim. Mas olha que interessante, né, o que você falou, eu preciso pegar esse engancho, que é o quê? A música é uma forma de comunicar. Muito bom. Então, de certa forma, o Felipe Cantor é aquele que externa para as pessoas aquilo que ele está sentindo, vivendo com Deus. Ótimo. Através da música. Então, na verdade, a música, a gente utiliza, né, instrumentos com a música, Isso. mas na realidade a música também é um instrumento para que a gente chegue no coração das pessoas. Muito bom. Então, como é que você pode usar instrumentos como a música para comunicar aquilo que você acredita? Isso vale, né, para as pessoas que falam digital, para você que é um palestrante, um pregador da palavra, Sim. ou seja, né, um médico, né? Esse dia você estava lá pregando para os médicos, eu vi isso Sim. nos seus stories. Então, assim, olha que interessante, né? Como a música é um instrumento, tá? Mas quais mais instrumentos eu posso utilizar para pregar, para falar, para comunicar a mensagem que Deus colocou no seu coração? Muito o bom. Felipe tem uma mensagem e ele utiliza de Felipe cantor, Felipe pregador, Felipe empresário, para que ele possa declarar a mensagem, né, que a gente sabe também que é a mensagem do reino na vida das pessoas. Excelente. E, exato. E a canção é muito louco isso, porque ela chega em lugares onde a gente nunca vai pisar. Eu tenho uma canção que eu fiz uma participação que se chama Eu Me Rendo. Se você jogar no YouTube, ela tem 20 milhões, irmão, de plays. 20 milhões de visualizações. Eu sou um desses 20. Aí, ó, vambora. Então, cara, imagina, você nunca vai conhecer 20 milhões de pessoas, você nunca vai, sabe, é muito louco aonde a mensagem pode chegar, se comunicar bem, cantar bem, escrever bem, abre muitas portas e abençoa muitas pessoas. Sem dúvidas. Vamos falar agora do Felipe pregador. Vamos. Felipe Ministério, né? O Ministério do Felipe. Mas antes da gente chegar no seu momento agora, que você já até citou um pouquinho, deu spoiler aí pro pessoal. Como é que foi essa história do No Studio, né? Porque assim, eu me lembro quando eu cheguei aqui, cara, era realmente o maior movimento de jovens e tal, e cara, vocês iam em todas as igrejas, sim, né? E sexta pau, enfim, tinha tudo isso, né? Sim. Como é que foi essa história, sabe? Como é que realmente, tudo bem, começou, eu sei que começou na garagem, né? Mas, assim, quando é que foi que o negócio fluiu, né? Pra gente, de fato, entender sobre isso. Ótimo. E depois a gente vai entrar um pouquinho em estratégia de comunicação. Mas primeiro, conta pra gente como é que rampou, né? Como fala. Vamos lá.
Cara, na verdade, só voltando para o início de tudo mesmo, em uma virada de ano, sempre na virada de ano eu pergunto para Deus, Deus, o que você espera de mim para esse ano? Olha só, isso é forte, hein? Fica essa dica para você também. E eu, como falei, né, eu já sou músico desde a infância, meu pai também toca instrumentos, meu irmão toca bateria, então a gente tinha um pequeno estúdio musical, um estúdio pra gente fazer ensaios, brincar em casa. E naquela virada de ano eu senti Deus falando, olha, abre o estúdio e começa a fazer um culto lá dentro pros seus amigos. E, cara, ali acho que começou meu chamado como evangelista, porque a gente sempre serviu na igreja, não é que eu estava desigrejado, não é que eu era contra os cultos de jovens das igrejas, muito pelo contrário, eu só queria conseguir levar os meus amigos, que eu não conseguia levar para a igreja, para ouvir do amor de Deus. E Deus me deu essa estratégia, olha, abre a sua casa, porque na sua casa eles vão. Já que você não está conseguindo levar para a igreja, leva para sua casa, e ali vai ser o começo, né, de plantar na vida deles algo bom. Então eu falei, tá bom, Deus, vamos começar. A gente começou ali com 4 amigos e no primeiro culto devia ter, que a gente chamava de reunião, enfim, não dava o nome de culto, devia ter 20 pessoas, depois foi diminuindo para 15, para 10. E de repente, irmão, a gente começou a receber palavras de que tinha pessoas que viam filas de jovens fazendo fila para entrar na minha casa. A gente achou, né, surreal, porque, pô, a gente reunia 15, 20 numa terça-feira, porque era de terça, uma terça-feira boa, 30 pessoas, falar que ia fazer fila para entrar em casa, a gente achou surreal. Mas Deus, na sua infinita graça e bondade, e viu sinceridade no nosso coração, que é o que eu acredito, começou a multiplicar. E realmente, irmão, começou toda terça-feira a vir 50, 70, 100 jovens. A gente quebrou a parede, eu peguei a garagem inteira do meu pai, onde você chegou aí. A gente fechou com acústica, porque a gente não queria atrapalhar os vizinhos, e era um movimento, né, você entrava não era tipo uma célula que tinha um violãozinho, tinha uma banda tocando mesmo, tinha vocais, tinha todos os instrumentos, então era bem diferente. E ali, irmão, a gente começou a receber toda terça-feira 200 jovens. E aí por 5 anos a gente fez isso dentro da casa dos meus pais. A gente morava num condomínio aqui em Alphaville, chegava a liberar mais de 90 carros por terça. Hoje é algo também que os condomínios nem deixam mais fazer. Eu liberava pessoas que eu não conhecia, era amigo do amigo, pode ir chamando. E foi chegando gente, até que ficou insustentável, obviamente, e a gente começou a rodar as igrejas de Alphaville. E aí, né, que entrou essa estratégia que Deus nos deu de fazer numa sexta-feira, que era, olha, tira os jovens do rolê de sexta e faz um rolê de louco por Jesus. Então a Sexta Pau era uma sexta do poder de Deus mesmo, onde a gente orava por cura. E teve esse hype, né, vamos chamar assim, da gente virar o maior movimento de jovens de Alphaville. A gente começou a servir todas as igrejas da região, porque era muito louco, né, porque o nosso time de louvor tinha gente da De Alfa, tinha gente da Lagoinha, tinha gente do Bola de Neve, tinha gente da Assembleia, tinha gente, cara, de todas as igrejas, então trouxe uma união para os grupos. Pô, quantas pessoas você não conhece do No Estúdio, que era o nome do movimento, que se casaram, que se conheceram, que estão bem, que estão com filhos, e eram até de igrejas diferentes, mas se conheceram e deu bom. Movimento, né? Então, cara, aí foi isso. Aí Deus falou pra gente que, quando a gente começou a rodar as igrejas, que a gente ia viver uma revolução. E aí, irmão, de 200 jovens, a gente começou a reunir 1.000 jovens por culto. E era muito cheio. Era absurdo, e a gente viu curas sobrenaturais de tudo assim que você imagina, de gente que estava pensando em se matar, que foi curado, síndrome do pânico, enfim, depressão. A gente soube de pessoas que foram curadas de coisas bem profundas mesmo assim. Então a gente tem vários testemunhos, gente que nem acreditava em Deus, que foi porque uma menina ia, que ele gostava, daí foi lá, chorava, se entregou a Jesus. Então foi incrível, irmão. A gente tive o privilégio de liderar esse movimento junto com o Bruno e com a Rebeca por 9 anos. Deus pediu pra gente entregar, não teve nada de briga, nada de confusão, não. Deus falou assim, ó, encerra, entrega o Isaac, né? Foi exatamente isso, porque o No Estúdio pra mim sempre foi um filho, e Jesus falou, olha, entrega, porque eu tenho um novo tempo pra vocês. Então a gente encerrou bem, fizemos um último culto de gratidão, e a gente fez uma conta por cima, né? A gente presencialmente alcançou mais de 50 mil jovens, fora online, com as pregações, com as canções que a gente lançou. Com os Reels, né, que vocês postaram. Com os Reels, enfim, teve Reels que bateu 1 milhão de visualizações, e foi incrível, cara. A gente aprendeu muito, foi muito esticado, e posso dizer que a gente abençoou muito, não só Alphaville, mas como São Paulo como um todo. Muito bom, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu dei uma... Não, respondeu. A gente já vai chegar um pouquinho mais em estratégia, mas eu queria me concentrar num ponto que pra mim é crucial. Assim. Tá. Que interessante porque, para mim, assim, a melhor parte, né? É claro que eu sei que vocês viveram
Mas para mim a melhor parte, olhando de fora, é a parte que Deus falou que ia ter assim filas. Sim. E você só tinha 10 pessoas. Essa é a parte, tipo assim, cara, Deus vai fazer. A gente não sabe como, a gente não sabe quando, Sim. mas eu vou seguir aqui e Deus vai fazer. Exato. A pergunta é, Felipe, como uma pessoa que está assistindo a gente, que tem uma promessa de Deus, Tá. assim como você tinha no estúdio, mas ela tá, uma promessa, por exemplo, de 1 milhão, mas ela tá olhando para 10 pessoas, né? Mas que seja assim, é uma promessa grande, mas ela tá olhando para aquele momento dela que não tá fluindo com nada a ver com a promessa. Como é que ela pode se manter firme e realmente acreditar nessa promessa de Deus? Cara, tem gente que olha para 10 pessoas e acha que não é nada, né? Mas o nada, a gente chama de nada aquilo que Deus chama de alguma coisa. Deus via alguma coisa em 10 pessoas. E aí quando ele viu que a gente dava valor aos pequenos começos, a gente valorizou os pequenos começos, Deus foi dando uma multiplicação, né? Então viu sinceridade, a gente era, e é até hoje, muito apaixonado em tudo que a gente faz. Por exemplo, eu tô aqui, tô entregando o meu melhor que eu posso. E assim sempre foi na minha vida, em louvor, em adoração, em pregação, em cultos. Então a gente sempre deu muito valor. Cara, 10 pessoas hoje, que animal, velho. Glória a Deus, uma pessoa aceitou Jesus, isso vale mais que o mundo inteiro. E aí Deus foi multiplicando, foi para 100, foi para 200. Então a palavra é para você que talvez está se sentindo no começo, né, de uma grande promessa, é não menospreze os pequenos começos. Dê valor aos pequenos começos, acredite no que Deus está te falando, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou ao seu respeito, ele vai cumprir e vai acontecer na hora que você estiver pronto, porque a bênção do Senhor já está pronta. Quem tem que estar pronto somos nós para recebê-la. Perfeito. Vou até aproveitar essa pausa aqui, que eu não fiz isso ainda. Eu quero agradecer a Del Homo, tá? O espaço que prepara a gente aqui. Fantástico. 100% alinhado aqui com a Del Homo. Você que é um homem de bom gosto, vem aqui conhecer, fica no Centro Comercial de Alphaville, aqui na Grande São Paulo. Se você não é daqui, você pode também, evidentemente, ter o link na descrição. Você pode aí adquirir o seu traje, conhecer mais através do WhatsApp. Felipe, quero saber de você, assim, o seguinte ponto. Vocês traziam muitos jovens. E você sempre foi, né, esse cara de se comunicar com jovens, né? Sim. Agora você está em outro momento, mas calma que a gente vai chegar lá. Mas você sempre foi esse cara de comunicar bem com jovens. Você sempre teve, vamos dizer, o fit mesmo, né, da comunicação com eles. O que é que você fazia para isso? Né? Claro, assim, a gente sabe aqui, tá, pessoal, e eu preciso fazer essa introdução, a gente sabe que sim, é o Espírito Santo, a gente sabe que tem toda uma questão espiritual, mas a gente também sabe que existe o natural. Né? Como você disse, às vezes não tem uma pregação muito profunda, porque são pessoas que ainda estão conhecendo o Evangelho. Muito bom. Acho que essa, vamos dizer, seria uma estratégia que eu já falei aqui. Mas o que mais que a gente pode aprender do Felipe como líder ali no estúdio, né, um dos líderes, e você falando para jovens, o que você usava de dicas, né, de comunicação, assim, qual estratégia você utilizava para se comunicar com aquele público? Então, irmão, óbvio, né? Sem tirar, porque não tem como tirar, mas fora o favor de Deus, a graça e a misericórdia de querer nos usar, eu acho que eu acredito que a gente estava sempre muito atento ao que estava rolando no mundo também. Por exemplo, nas maiores igrejas do mundo, nos maiores movimentos, eu sempre fui muito conectado para fora. Eu acredito e amo o Brasil e estou sempre também de olho em tudo que está acontecendo no Brasil. Mas eu tive o privilégio de morar nos Estados Unidos 6 meses, quando eu tinha 16 anos. Eu fui fazer high school lá, né? Eu fiz o terceiro colegial lá. Qual cidade lá? Em Tulsa, Oklahoma. Legal. E ali, cara, abriu muito minha cabeça para o quanto que eles já estavam na nossa frente. Na questão de cultos realmente mais evangelísticos. De experiência, né? De experiência, de louvores, enfim. Então eu estava sempre muito conectado com o que estava rolando lá fora para trazer. Então, no estúdio ele tinha uma mistureba, vamos falar assim, de tudo que estava rolando lá fora, que na época eu acreditava que estava dando certo. Por exemplo, uma das maiores referências na época para nós era a Hillsong, que, poxa, tinha as maiores conferências de jovens do mundo. Enfim, daí depois veio Elevation, daí depois veio, cara, tantas outras igrejas, Gateway. Então, igrejas que a gente olhava como referência e a gente copiava dentro do que a gente conseguia, né? Copiava assim, no bom sentido, né? Vocês modelavam. Modelavam, né? Exato. E, cara, eu acho que também, por eu ser jovem, eu tava vivendo o que a galera tava vivendo, eu tava passando por aquilo que eles estavam passando, então eu sempre tentei comunicar com muita verdade, que eu acho que isso faz parte da comunicação. Não tem como a gente falar algo que não seja verdade em nós, porque aí as pessoas percebem. Quando você está forçando a barra, ou quando você está mentindo, ou quando você está com uma vida dupla. Não, a gente pregava sobre a verdade, falava mesmo sobre erros, sobre falhas, sobre pecados, sobre uma vida de entrega. E também
acho que a nossa vida nas redes sociais, eu tentava mostrar que eu era de verdade. Também, poxa, estava conectado de fazer esportes, cuidar da saúde, ser um cara que valoriza a família. Você que me segue, você vai ver, a minha família é muito grande, eu tenho quatro irmãos, a gente é muito conectado, a gente tem muito relacionamento com os nossos pais. Domingo a gente está sempre juntos. Eu acho que tudo isso ajuda na comunicação, né? O que você está mostrando passa uma verdade do que você está comunicando. Perfeito. Então, ou seja, você utilizar muito da verdade, né? E, cara, a gente Muito tem que bom. ser de verdade na nossa comunicação. Exato. Senão a gente não vai durar. Essa que é a realidade. Porque Muito a bom. mentira tem prazo de Exato. validade. Então, temos que ser de verdade, temos que comunicar aquilo que a gente acredita. É isso que o Felipe está dizendo. Ó, então, eu sempre trouxe os meus valores. Então, ele é um cara bem família, ele trazia isso da família, até hoje traz. Sim. Então, esses são pontos aí que você pode utilizar na sua comunicação, seja para jovem ou seja para outras pessoas, porque você precisa conhecer muito bem o seu público. Muito bom. Então, um dos pontos aqui que a gente traz é você precisa aprender quem é o seu público. Boa. De que forma você quer falar com ele, de que forma ele quer te ouvir, porque às vezes é diferente. Sim. Então, olha só que ponto interessante que a gente está trazendo aqui com a história do Felipe Lancaster. O bom é que o Rodrigo, ele dá uma contextualizada em tudo que eu falo, aí vocês vão pegando o resumo dele, entendeu? É meu papel aqui. Mas isso eu acho que é o que a gente pode deixar. Seja de verdade. Não queira, vou alugar um carro para aparecer, para poder vender, sei lá o quê. Não, seja de verdade. Use a roupa que é sua de verdade. Sabe, falando agora para essa galera, né, que está conectada com a internet e vê muita gente vivendo vidas de mentiras para vender algo que eles nunca comprariam. Não, seja de verdade em tudo. O seu relacionamento com Deus, porque eu acho que isso te conectará às pessoas que você também gostaria de ser amigo. Perfeito. Vamos falar agora um pouquinho do seu momento de vida agora. Boa. Né? Vamos falar de atualidade, certo? E aí, realmente, o que você tem vivido nesse momento? Vou começar assim, o que Deus está falando com você para essa temporada? Cara, muito louco isso, porque agora a gente está na Lagoinha Morumbi, depois de muitos anos sendo líder de jovens, líder de adolescentes, líder de adoração, agora Deus falou com a gente no começo do ano que Ele estaria fazendo uma coisa nova e que logo a gente estaria percebendo, é uma passagem da Bíblia, e a gente falava para Deus, eu não estou enxergando a coisa nova que o Senhor está fazendo. Mas aí Deus nos transicionou, chegamos na Lagoinha Morumbi para servir, só para estar junto, e em pouco tempo a nossa igreja está crescendo, então a gente está com 4 cultos no domingo, o pastor falou, olha, você e sua esposa vão cuidar agora do culto então das 20h30, você topa? Das 8h30 da noite. E, cara, aquilo foi uma alegria porque Deus sempre nos estica, né? Deus não quer que a gente fique paralisado a uma estação que foi boa. Por exemplo, se eu quisesse, eu poderia ficar falando só de No Estúdio, porque foi fantástico por 9 anos, teve milagres e tudo mais, mas Deus não quer que eu fique paralisado àquela estação. Deus falou, olha, o No Estúdio foi maravilhoso, mas eu tenho coisas novas para você. Então a gente está vivendo essa fase agora, irmão, de servir a igreja local, de ser esticado na comunicação, porque agora eu prego para jovens, para adolescentes, mas também tem pessoas que estão me escutando que têm 70 anos de idade, que têm 80 anos de idade, que têm 60 anos de idade, que é o dobro da minha idade. Então eu preciso falar agora com o jovem, mas eu também preciso falar de família, preciso falar de casamento, preciso falar de filhos, o que eu não falava na época que eu pregava só para jovens. Não precisava falar de casamento porque todo mundo era solteiro, entendeu? Exato. Então agora é outro tipo de comunicação. E só um ponto aqui. Todo mundo era solteiro, inclusive você. Exato. Então olha que ponto interessante. O Felipe, ele tinha muita clareza do que ele poderia falar. Exato. Né? Porque, por exemplo, agora ele está casado, então ele fala de casamento. Muito Isso bom. eu estou trazendo porque não é exatamente para falar que ele era solteiro, casado. É assim, para você entender. Quando você fala de algo que você vive, é diferente. Exato, irmão. Muito bom. Autenticidade, validade na sua fala. Muito bom. Então, esse é o ponto, mas pode continuar. Porque como que eu vou falar de casamento se eu não sou nem casado? Como é que eu vou falar de desafios de casamento se eu nunca passei? Sabe assim? Exato. Então, agora sim, inserido, né, dentro de um casamento, aí você tem mais autoridade para falar do que você está vivendo. Por exemplo, não tenho filhos ainda, mas eu consigo falar porque eu tenho 7 sobrinhos, então eu consegui ver um pouco... E você fala assim, claro, isso é de forma geral, né, com muita licença. Exatamente, podendo explicar para a igreja que eu também não tenho filhos, sim. Mas, óbvio, na palavra de Deus tem a resposta para todas as coisas, sim. E todas as situações. Mas, cara, como empresário também, quando eu tinha 18 anos ou quando eu era mais novo, eu não tinha nenhuma empresa, nunca tinha quebrado, nunca tinha empreendido, então era difícil falar sobre isso, não ia falar sobre isso. Mas agora, né, tem tantos empresários na igreja, tantas pessoas que trabalham, que estão empreendendo, que estão começando, enfim, você pode falar disso com autoridade também. Então Deus está nos esticando para esse lugar mesmo de servir a igreja local, falar sobre assuntos mais profundos, poder comunicar
pregações talvez um pouco mais densas, né, mais sólidas, e tem sido incrível, irmão. O meu chamado é evangelístico, eu acho que prego com uma comunicação fácil, mas tem sido muito bom também ser esticado para esse tempo de servir a igreja local e estar vivendo tudo isso como Lagoinha global. Perfeito. Você prega realmente bem, né? Obrigado, essa comunicação meu irmão. Glória a muito, Deus. É muito boa, parabéns por isso, né? E evidentemente glória a Deus por isso. Mas assim, o que eu queria, até isso mesmo, né? Você como um espelho, vamos dizer assim, de pregação. Tá. É que eu já vi realmente, você tem uma característica que é muito boa, pensando na comunicação, né? Tá. Então, você que segue o Felipe vai perceber, ou você que não segue ainda, segue, a gente vai deixar na descrição, que é o quê? Ele consegue realmente ter uma conversa mais global, né? Ele consegue ter uma pregação que ele atinge, porque antes, assim, eu falo que eu assistia muito ele no estúdio, eu ia muito. Então, assim, Sim. Ali, realmente, ele conseguia ter uma conversa global com os jovens. Isso. Ok. Agora, você consegue ainda, porque você tem uma comunicação fácil, então você fala Sim. com todo mundo e agora com todas as idades, né? Sim. A gente chama assim, agora você prega para a família. Vamos Isso. chamar assim. O que você pode dar de dica, de conselho, de ferramenta para quem prega o evangelho Boa. diante das suas, vamos dizer, observações, suas atitudes? O que você tem para passar? Tipo assim, ó, a pessoa começou a pregar agora. Sim. Como é que ela pode pregar melhor, né, vamos dizer assim? Claro que assim, Ótimo. sempre deixando o Espírito Santo agir, Óbvio. mas de ferramentas, estratégias. Vamos abrir essa caixa de ferramentas aí sobre isso. Cara, eu acho que você vai poder falar melhor do que eu até sobre isso, mas leitura traz melhorias na sua comunicação. Sem dúvida. Agora falando de pregar a palavra, então quanto mais você conhece da Bíblia, mais fácil você vai conseguir explicar o que está escrito nela. Faz sentido? Total sentido. Aí a gente vem para um ponto que chama de preparação. Primeiro ponto, vamos lá. Preparação. Então, óbvio, você saber daquilo que você quer comunicar é a primeira coisa. Então, óbvio, leitura da palavra, leitura de livros, também ouvir podcasts, assistir podcasts. E outra coisa, acho que uma dica é ter referências que fazem sentido com você. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou expor, né? Mas Hernandes Dias Lopes é um pastor que eu tenho como grande referência. Mas, cara, se você for olhar, não tem nada a ver com o meu estilo de pregação. Porém, um pastor que eu sigo porque ele me ensina muito de coisas muito profundas. Ele é um pastor muito profundo, muito inteligente. Então, eu gosto muito. Porém, não é a forma com que eu me comunico quando eu prego. Mas eu tenho outros pastores e evangelistas e caras que eu sigo que me ajudam a modular, talvez seja a palavra, modelar. Isso. E também modular a mensagem. Também Boa. Modular. A minha comunicação. Então eu tenho caras que eu falo, nossa, isso aqui tem tudo a ver comigo, sabe? Assim, pessoas que eu me inspiro, que eu gosto, e também pessoas que não tem nada a ver comigo, mas que me ensinam muito. Então, professores e também referências daquilo que talvez um dia você queira se tornar. Ou seja, segundo ponto, modelagem. Modelagem. Pegar pessoas que pregam, e no seu caso, por exemplo, Rodrigo, eu não prego, tudo bem, mas então você Sim. é um médico, então pega médicos, Muito enfim, pega pessoas referências na área e você vai fazer o quê? Assistir elas e anotar o que você pode aplicar. Muito bom. Que é o que o Felipe faz. Por exemplo, realmente, o Hernandes Dias Lopes, a pregação do Felipe é bem diferente, mas o que ele faz? Ele pega alguma coisa do Hernandes. Esse que é o ponto. É isso aí. E essa é a grande chave, até porque também, se você pegar uma mesma pessoa, vamos dizer assim, que talvez seja muito parecido, qual é o perigo? É você copiar ela. Isso. Então, até é interessante, já vai de dica para você quando for modelar, pegar pessoas até muito diferentes, porque você não vai virar cópia de ninguém. Muito bom. Porque a autenticidade é importante. Muito Mas bom. então, beleza, ó, preparação, modelagem, agora vamos fechar com o terceiro aí. Cara, de tudo que eu tenho vivido, assim, eu acredito que, tirando, né, toda a parte espiritual, eu acredito que estudo, né, buscar referências, vamos pensar, vai. Acho que a preparação antes de você subir para comunicar alguma coisa. Por exemplo, vamos falar assim, ontem eu fui convidado para estar palestrando para médicos em uma mentoria para médicos. Então, o responsável, o Dr. Sandro, que é um amigo nosso, me chamou, olha, eu quero fazer um momento que você fale de Deus para essa galera. Então, irmão, é uma outra preparação, porque me tirou totalmente da zona de conforto. Boa, então é esse o insight. O terceiro ponto esteja sempre pronto para sair da zona de conforto. Quando estiver muito confortável a sua comunicação, aumente, dê um passo de fé, aumente o seu público, saia dessa zona, porque senão você não vai crescer. Por exemplo, você vai entender muito bem.
Falar pra galera do No Estúdio eu tava muito acostumado. Eram as mesmas caras toda terça, era uma galera que eu já conhecia. Então eu fiquei muito à vontade. Irmão, quando eu pisei para pregar num culto de domingo na igreja, é outra responsa. O coração acelera, a boca seca, assim como eu senti isso ontem, né? Cara, nunca imaginei que um dia, por conta da comunicação e por conta, lógico, do Espírito Santo, estaria compartilhando em uma sala com 200 médicos. Pessoas que estudaram bem mais do que eu estudei, pessoas que, cara, estão se dedicando, entregando a sua vida desde os 17 anos, né? Onde eles entraram talvez num cursinho, demoraram 15 anos para se formar, agora são especialistas, para parar para escutar um cara de 34 anos falando de Deus. E, irmão, posso te falar, só testemunhando aqui, tinha 200 pessoas, na hora de aceitar Jesus, eu posso te falar que umas 150 levantaram a mão, você acredita? Umas 150 pessoas entregaram a vida para Jesus. Mas eu acho que é isso, você tá sempre se desafiando, porque eu poderia ter falado não teria problema nenhum, falar, doutor, não tem nada a ver comigo, cara, eu sou um cara que prego pra igreja, sabe assim? Não, eu só falo pra jovens, não. Quando te convidarem pra algo que você sabe que vai te esticar e te fazer melhorar, como por exemplo estar num podcast como esse, que a gente não bateu muito texto, a gente só tá fluindo, isso estica a sua comunicação. Então sempre se desafie, vai para cima, comece o seu podcast, comece o seu canal do YouTube, comece a postar vídeos diários no seu Instagram para que a sua comunicação estique. E depois a gente pode falar disso, que eu tô postando vídeos todos os dias no meu Instagram. Boa, perfeito. Felipe, gostou desse terceiro? Demais. Fez sentido? Fez total. Então, eu vou só colocar em uma palavra que seria adaptabilidade. Também. Adaptabilidade. Seria sair da zona de conforto para você conseguir se adaptar com o público. Porque, por exemplo, eu sabia que você não ia recusar esse convite porque você é evangelista. Exato. Né? Eu sei assim, porque eu imaginei, claro. Óbvio. Mas assim, muito bom você falar disso. A pessoa realmente está aberta a se adaptar, a sair da zona de conforto para falar com um público novo. E olha que interessante, você trouxe, e para mim foi a melhor parte desse momento. Tá. Os médicos estudaram mais que você. Boa. Vamos dizer que ele passou aí pelo menos 10 anos estudando, né? Porque tem justamente quem não passou de vez teve o cursinho. Então, olha que interessante. Eles sabiam mais do que você da área deles. Ele estudou mais do que você na área deles. Muito bom. Mas eles estavam dispostos a ouvir alguém que carregava algo que eles não carregam. Muito bom. Olha só, como é que eu entro, Rodrigo? Como é que eu entro numa plateia? Como é que eu entro num grupo que sabe mais que eu, que estudou mais que eu? Carrega o que eles não carregam. Entrega o que eles não entregam. Por quê? Nesse caso, eles vão te escutar. Porque realmente 200 médicos só pararam para escutar o Felipe e 150 aceitaram Jesus, glória a Deus. Por quê? Porque ele carregava algo diferente. Muito bom. A graça de Deus, evidentemente, o Espírito Santo com ele e efetivamente um assunto que eles não dominavam. Que riqueza ouvir isso. E estava pronto para comunicar de forma assertiva. Assertiva também. Porque aí, vamos chamar, quem é crente vai entender isso, eu não fui lá com um crentez. Eu falei de forma simples sobre o nosso Deus, que é simples e também profundo. Mas eu falei, não, aqui é o lugar certo de apresentar Deus de uma forma simples. Na verdade, simples e ao mesmo tempo profundo. É o jeito que Deus faz, assim, a multiforme graça de Deus. Então, foi incrível, mas esteja sempre preparado para quando te convidarem, né, para comunicar. E aí o que você carrega vai fazer sentido. Sempre numa mesa, agregue de alguma forma com aquilo que você carrega. Perfeito. Você comentou que está postando um vídeo diário, né? Isso é muito legal para esse podcast. Para esse podcast, né? O que é que você tem feito, né, nessa questão do vídeo diário? Porque assim, eu acho que um grande desafio de todo mundo, eu me coloco na linha de frente, tá? É a constância na rede social. Sim. Isso você está se esticando muito na constância. Como é que está sendo esse processo? Irmão, você que está assistindo aqui, você quer melhorar sua comunicação, faz esse desafio. 30 vídeos, 30 dias e 30 vídeos. Você vai ver o quanto a sua comunicação vai melhorar. Porque, meu irmão, você sabe, você ligar a câmera e você gravar, se você não for bom, você vai ficar meia hora para gravar um vídeo. Se você... Um vídeo de 1 minuto. Um vídeo de 1 minuto, às vezes de 40 segundos. Sério, já aconteceu comigo. Já aconteceu de você pegar num dia que eu tava com a cabeça muito agitada, não estar preparado no assunto, demorei pra gravar um vídeo de 1 minuto, sei lá, 1h30, e quando for ver, ainda o vídeo nem entregou nada. Eu falei, meu Deus. Mas eu, agora, compartilhando um pouco, Deus falou comigo mesmo que é pra usar as plataformas pra atingir pessoas. E, cara, isso de gravar os vídeos tem sido fantástico, primeiro, porque tem me esticado na comunicação, segundo, tem me feito estudar, porque senão, imagina você gravar um vídeo todo dia. Se você não estudar, você vai ficar muito repetitivo e as pessoas não vão querer mais te escutar. Então eu estou indo atrás de histórias, de passagens, de versículos, enfim, de frases, para poder ficar diferente e também legal.
E abençoe, e o propósito, óbvio, é abençoar vidas. Eu tenho feito isso, tipo, cada vídeo independente se vai bater 100 mil visualizações, ou 1000, ou, sei lá, 20, é por amor a uma vida. Se atingir uma vida, tá excelente. Mas você que quer melhorar a sua comunicação, meu amigo, não se importe com a opinião alheia. Abra seu Instagram e comece a falar todos os dias o que você tem vivido, a sua área que você, né, entende, comunica, enfim. E comece a fazer isso porque, irmão, não tem escola melhor do que essa, do que você começar a falar todo dia. E a dica né, o Instagram tem falado que se você se manter constante, né, isso agora falando de plataforma e de entrega, de algoritmo, eles estão dizendo que quem for mais constante, eles vão entregar mais. Eles querem que você vire meio que um funcionário deles. Não deixa você virar um escravo deles, não. Mas para você que quer ter uma entrega melhor, seja constante, poste, mas olhe pelo outro lado. Cara, estou abençoando alguém, estou ensinando algo e estou sendo esticado. Perfeito. Felipe, isso é muito bom, porque assim, uma vez até eu falei algo, né, que é importante, é o básico, mas é o básico que vai funcionar. Qual é o básico? Você quer melhorar a sua fala? Grava áudio. Muito bom. Grava vídeo. Ah, Rodrigo, cara, tem que gravar. Entendeu? Não adianta, porque assim, ó, uma frase que eu escutei esses dias e já é a segunda vez que eu falo aqui, claro que vai depender quando esse podcast vai pro ar, mas em que sentido? O fácil é aquele difícil que já foi treinado. Boa. Então, quanto mais eu treino, quanto mais vídeos eu gravo, melhor eu fico nisso. Você, por exemplo, a sua primeira pregação para a sua de agora é totalmente diferente. Exato. Então, tá no momento o quê? De treinar a sua comunicação. Esse podcast você pode também utilizar para isso, também é nosso objetivo. Muito bom. Eu me lembro uma vez que você fez um story, né? Foi acho que logo depois de você ter casado. Tá. E eu me lembro que você fez um story falando assim, né? Pô, para você que... né, acha que nunca vai casar. Não teve uma fala dessa, eu lembro que foi em texto e tal. Muito legal. Eu queria que a gente deixasse, né, esse recado, porque tem gente, vamos dizer, que acha que tá velho para casar, né? Boa. Que foi, acho que foi o que você viveu, não sei. Mas é isso, eu queria que você realmente falasse disso. Ótimo. Que eu me lembro desse texto, mas não lembro exatamente tudo que você falou, então por isso que eu queria que você deixasse esse recado para as pessoas que querem casar e estão se achando velhas para casar. Não, excelente, mudando um pouco. Ou até os novos também, né? Mas só para fechar, até os novos também. Muito bom. Acho que vai funcionar mais pra galera que tem se cobrado por ser velho, uma frase que eu tenho falado muito e eu tenho compartilhado muito sobre casamento agora, que é melhor casar depois dos 30 certo do que casar novo e casar errado. Então, não caia na pressão da sociedade de, preciso casar antes dos 30, preciso casar não sei o quê. Não, se você casar muito novo, tem gente casando com 20 anos, 18 anos, está super feliz. Glória a Deus, parabéns, que Deus abençoe. Mas tem outras pessoas também, meus amigos, que vão casar depois dos 30 e tá tudo bem. Para de cair nessa pressão da sociedade, porque é melhor casar certo do que casar errado antes dos 30, tá entendendo? Então, o que aconteceu comigo, irmão, é porque o ministério cobrava muito de mim, de estar presente, de me dedicar e por conta disso, às vezes eu achava que eu não conseguia me relacionar direito, né, com alguém, achar alguém, porque eu ficava nessa pressão, enfim. E na lua de mel, cara, na lua de mel, assim, eu tava tão feliz, obviamente, com tudo que tava acontecendo, a Thaís claramente é a mulher da minha vida, a gente tava super feliz e acordei de madrugada, assim, e fiz um textão, que foi esse que eu postei, falando exatamente isso, que eu cheguei a pensar que Deus talvez tinha se esquecido de mim por ficar vendo muitas pessoas mais novas casando e eu não, e, cara, eu fazendo tudo certo, buscando no Senhor e, pô, todo mundo tá casando menos eu, Deus. E eu escrevi esse texto dizendo assim, olha, eu achei que Deus poderia até ter me esquecido, mas esse é exatamente o tempo certo, a hora certa que eu deveria estar me casando. Não estou atrasado, não estou fora do meu tempo, estou casando na hora certa, no tempo certo que Deus tinha para mim e com a pessoa certa, que é o mais importante. Né? Porque às vezes a gente quer acelerar as coisas, fazer na força do nosso braço aquilo que Deus não está abençoando. Aí sofreremos as consequências. Então não tenha pressa, o que Deus tem preparado para a sua vida vai acontecer, continue se preparando para a sua bênção, continue a sua vida de solteiro, dedique ao Senhor, porque eu posso dizer isso, enquanto eu estava solteiro, meu irmão, não tinha tempo ruim para mim, viajava para tudo quanto é canto, fazia tudo possível para fazer culto, para fazer evangelismo, ia de madrugada, agora eu tô curtindo essa vida de casado, né, ficar mais em casa e tudo mais, mas eu dediquei a minha vida de solteiro ao Senhor e eu quero te dizer isso, enquanto você está solteiro, dedique sua vida ao Senhor, faça de tudo que você puder para você se tornar uma pessoa melhor, porque na hora certa Deus tem a pessoa certa para você. Não acelere as coisas, não entre em desespero,
a pessoa certa vai chegar na sua vida. Para você também, Rodrigão. Amém, obrigado. Tava até pensando aqui, pô, será que ele vai... Não vai liberar essa bênção? Amém, eu recebo e isso é muito legal, cara, porque assim, eu imagino, né, quantas pessoas... assim, porque na verdade você vê justamente pessoas mais novas que você casando e você ainda não casou. Exato. Né? E isso realmente é o momento da gente acreditar que Deus ele faz o que ele tem que fazer no tempo certo. Exato. Né? Ele não se atrasa, ele não chega depois, ele também não faz antes, ele faz no tempo que a gente tem que fazer. Exato. Então por isso a gente também tem que ter um processo de maturidade, né, para que a gente esteja preparado para isso. Mas ajuda também, né? Vem aqui na loja, ó, compra um terninho, passa um perfume legal, ajuda aí, faz sua parte, vai pra academia. Tá vendo aí, pessoal? Não espera cair do céu. Boa, perfeito. Muito bom, ou seja, a parte natural, faz sua parte. Né? Muito bom. Porque a Bíblia fala, né, a fé sem obras é morta. Então eu tenho que fazer minha parte, mas também tenho que ter fé para que Deus faça a parte dele. Muito bom. Felipe, tem alguma pergunta que nunca te fizeram, mas você tem vontade de responder? Cara, essa agora você me pegou. Ou algum assunto que dificilmente as pessoas perguntam, mas você gosta de falar? Não, cara, você obviamente falou de tudo que eu gosto, assim, né? Ministério, família, evangelismo. Acho que é basicamente isso, mas se tiver alguma que tá na sua cabeça aí, manda bala. Essa você me pegou de despreparado, vamos falar assim. Mas se tiver alguma coisa, mesmo. se tiver alguma coisa, pode mandar bala que a gente tá aí. Perfeito. Qual foi seu maior aprendizado com Deus nessa caminhada toda, na sua vida inteira? Um maior aprendizado? Boa. Acredito que amar a Deus acima de todas as coisas, acho que é o maior aprendizado das nossas vidas. Mas o maior aprendizado é não deixe o ego te consumir e roubar aquilo que Deus tem para sua vida. Porque eu já fui, como você falou muito bem, o cara de Alphaville, o cara que era o líder do maior movimento. E se a gente deixar isso consumir, meu irmão, na hora que também Deus manda você entregar, você sente um vazio, você sente um ninguém. Então, não foi o que aconteceu comigo, mas foi por pouco, porque se eu tivesse deixado, poderia ter me consumido. Mas a gente, graças a Deus, na época do No Estúdio, a gente tinha bons conselheiros, meus pais sempre também aconselhavam muito bem, o Brunão e a Rebeca, nós éramos em 3 líderes, e a gente, cada um de um jeito, então a gente estava sempre um puxando o outro, calma, não é bem por aí, vem pra cá, vamos se alinhar, chorava junto, pedia perdão, enfim. Então, mas eu já vi muita gente se perdendo por conta de número de seguidores, ou talvez por, de repente, ganhar um dinheiro que nunca ganhou antes, ou até por isso, pelo ministério explodir e você achar que você é o bom. Não, quem é bom nas nossas vidas é Deus, é Ele quem faz tudo que a gente tem vivido. E se você está vivendo algo muito bom, reconheça que é Deus na sua vida, não deixe de verdade o ego te consumir, porque se vacilar, consome mesmo, aí você quer pisar em pessoas, você quer deixar pessoas para trás que talvez te ajudaram no começo, e não é o que Deus quer para a sua vida. Então, seja humilde de coração, assim como Jesus sempre foi, manso e humilde, amoroso e, enfim, sirva a todos. Acho que essa é uma boa lição. Perfeito, ou seja, essa é uma grande chave aí que você aprendeu com Deus. Sim. Né? Agora eu queria mais uma grande chave. Em que sentido? Tá. Imagine assim, você é casado agora, né? Uhum. E, claro, com fé em Deus, eu acredito que é um plano também ter filhos e Sim. tudo mais. Imagine agora, né? Você já tá talvez um avô. Tá. Ou seja, eu queria que você deixasse uma mensagem que, assim, daqui a 30 anos você entende que seria uma mensagem ainda atualizada e que você gostaria de passar para o seu neto, para os seus filhos. O que você deixaria? Excelente. Ontem mesmo eu contei a história da minha avó que um dia disse sim para Jesus. E por conta do sim dela, a minha mãe disse sim para Jesus. Hoje os netos dela, que no caso sou eu, disse sim para Jesus, e os bisnetos dela estão dizendo sim para Jesus. Então uma mensagem atual pro meu eu daqui 30, 40 anos vai ser: valeu a pena dizer sim para Jesus, independente do que passamos, independente do que enfrentamos, das lutas, das calúnias, das porradas que levamos no caminho, valeu a pena servir a Jesus. E sempre valerá. Gastamos a nossa vida aos pés de Jesus e isso é o que nos deixa vivos até hoje. É isso. Perfeito. Felipe, muito bom. Pô, nosso bate-papo aqui. Muito obrigado, meu irmão. Fluiu bem, né? E Pô, como demais. você comentou aqui, não teve roteiro, tá? Eu comentei, vamos nessa, comunicação, vamos falar, claro, de alguns pontos, né, que eu sei sobre o Felipe e que agora você também sabe. Então, Sim. Você gostou desse vídeo? Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, são os 3 Cs. Também tem um I, que é o quê? Você se inscrever no canal. Vamos levar, né, a comunicação e também, nesse caso, a comunicação de Deus para as pessoas, para mais pessoas. A gente Excelente. conta com a sua ajuda.
Mais uma vez, quero falar aqui da Delhomo, essa linda loja que nos recebe aqui. Então você que quer conhecer mais, tem o link na descrição. Quero também, evidentemente, agradecer agora Muito você. obrigado, pra meu gente irmão. fechar Tamo junto demais. esse momento. Então, esse é o nosso podcast Comunicação 1010. Até o próximo. Que Deus te abençoe. Se quiser, me siga lá nas redes sociais também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.